Bom dia, Vânia. Bom dia, gurias. Vamos para a nossa 10ª mentoria já da trilha 2. Quase, já passamos da metade, né? Dá em torno de 15, 16 mentorias a cada trilha. Então, a gente já chegou na metade, praticamente. Falta ver JavaScript ainda, né? Então, a gente está meio que finalizando o CSS já. Vocês viram que eu coloquei lá a tarefa, né? Acho que eu expliquei na mentoria passada também, com os itens que vocês vão ter que colocar no site, né? No projeto final do site, para vocês já irem pensando nisso e se organizando, né? Para não deixar tudo para a última hora, né? Então, tu já pode ir te adiantando e fazendo, já finalizando o teu site, né? Colocando os itens que eu peço lá, conforme vai vendo as mentorias, né? Então, hoje a gente vai revisitar o grid, né? Porque na trilha 2 a gente fala em responsividade. Eu até estava vendo vocês conversarem se precisava ser responsivo, não sei exatamente qual tarefa, tá? Mas se precisava ser responsivo ou não. Na trilha 2, tudo que a gente puder deixar responsivo, a gente já vai deixar responsivo, né? Então, para já ir praticando, porque se tu for trabalhar em algum lugar, ninguém vai te falar assim, esse tem que ser responsivo e aquele não. Todos têm que ser, né? Porque a gente tem muitos tamanhos de telas diferentes. Então, a gente está desenvolvendo e a gente não sabe em que tela o usuário vai abrir o site, né? Então, a gente já tem que prever todos os tamanhos de tela. Então, sempre que vocês já começarem a fazer um projetinho, já pensem na responsividade, né? Aí, nesse quesito responsividade, entra o grid, né? Que é o assunto de hoje. A gente vai revisitar o grid. Então, com os displays, né, Flex e Grid, muitos dos problemas já são solucionados, né? O Grid já deixa o layout bem responsivo em relação a outros displays, né? Como o Block e o Display Inline, por exemplo. Mas algumas coisas ainda a gente tem que tratar, né, para deixar responsivo. Por exemplo, o tamanho de uma imagem, né? A imagem tem X tamanho no desktop e vai ter Y tamanho no telefone, ou de repente vai sumir também, né? E a gente faz essa transformação de tamanhos com os media queries, lembram dos media queries? Então, tu deixa uma imagem 400 por 400 num display para desktop e deixa ela 100 por 100 para celular, por exemplo. Ou, quando for para celular, não vai ter aquela imagem, né? Então, todas essas questões de adaptação, né, de tela. Então, grid, né? Hoje em dia usamos o CSS para estilizar layouts muito diferentes do que imaginávamos na época que a web foi criada. De tabelas para divs, né, a evolução do CSS, de floats para Flexbox, as ferramentas disponíveis para a criação de layouts na web evoluíram muito desde os anos 90. Agora o CSS Grid já é suportado em todos os navegadores mais atuais e podemos dizer com segurança que é o método de layout mais poderoso que já foi adicionado ao CSS. E já estão falando, né, em outras ferramentas para o CSS que deixe ainda mais fácil, ainda mais flexível os layouts. Eu tento imaginar que o que poderia vir depois do grid, né, já que o grid pega toda a tela, né, e é bem responsivo, deixa, né, bem flexível o layout, enfim. Mas o pessoal está pensando aí em facilitar, porque hoje em dia tudo que for mais fácil de fazer e mais rápido, melhor, né? Hoje em dia tudo é voltado para tempo, né? Rapidez e tempo. Rapidez e tempo. Aliás, rapidez está relacionado com tempo, mas é dinheiro e tempo, né? É produção, 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 enquanto menos tempo, melhor. Não, parece que não tem mais aquela questão assim, tempo para fazer determinadas coisas. As coisas têm que ser. É a geração que está vindo, né? Se a gente olhar os nossos filhos, eles não têm paciência como a gente tinha, por exemplo. Eles precisam ter tudo na mão, rápido, né? Já reclama se não foi rápido. E a gente está evoluindo
para essa época, né? Fazer o quê? Não temos como fugir. Que aí também entra a questão dos frameworks, né? O React, a prototipação não, protótipo também, mas a questão de programar em pedaços, né? A gente vê isso na trilha 3, em dividir os problemas em pedaços menores, né? Para depois poder reutilizar os frameworks das bibliotecas também, como o Bootstrap, por exemplo, para o CSS, né? Para te economizar trabalho, para tu não precisar fazendo coisas, não precisar fazer coisas simples, né? Que já estão prontas em algum lugar. Tu não precisa, por exemplo, configurar um botão, um hover na cor amarela, se tu já tem uma biblioteca que já tem esse botão com hover, né? Então, tudo para a gente ganhar tempo, né? Tudo para ser mais rápido. Então, o que é o grid, né? É uma malha formada pela intersecção de um conjunto de linhas horizontais e um conjunto de linhas verticais. Um dos conjuntos define colunas e outro linhas. Dentro de um grid, respeitando-se a configuração criada pelas suas linhas, pode-se inserir elementos da marcação. O grid é constituído por 12 colunas, né? Então, a tela do grid é constituída por 12 colunas. Quem fez a trilha 1 deve lembrar desse início de apresentação, né? Eu peguei o mesmo. Aí depois só mudei o final. Então, o que é o grid, né? Em palavras muito simples, é uma grade, né, que é usado para dividir uma página em pequenos espaços e segmentos. Só que esses espaços e segmentos com grid, ele é diferente do que usar uma tabela, né? A questão também, por que não se usa tabela para fazer o site? Porque a tabela não é responsiva, né? A gente não consegue deixar a responsividade, não consegue deixar uma tabela responsiva. Então, por isso que a gente não usa tabelas para desenvolvimento de layouts. E com o grid, né, a gente consegue fazer coisas assim, por exemplo, a gente consegue criar toda a grade, mas espaços maiores, né, com espaços maiores junto com menores, com em outros médios, né, outros menores ainda, mas tudo junto no mesmo lugar. Né? A gente consegue fazer coisas incríveis usando o grid. E aí, dimensões fixas ou flexíveis, né? Podemos criar grids com dimensões fixas, por exemplo, definindo dimensões em pixel, né? Sempre que eu uso pixel, eu estou criando uma medida fixa. Ou criar grids com dimensões flexíveis, né? Definindo-as com o uso de porcentagem ou da nova unidade CSS, que é o FR. Fala, Sara. Nesse caso de grid com dimensões flexíveis, aí a responsividade se dá aí, não precisa de media queries, ou precisa? Então, eu vou mostrar depois um projetinho que, assim, o display, não, o layout do teu site, ele vai ficar responsivo. Depois, quando eu te mostrar ali o projetinho que eu trouxe, tu vai ver. Mas em que sentido? Nas áreas, né? O footer embaixo, né? O header vai esticar, vai encolher, a main também vai esticar, vai encolher. Só que daí tu tem que pensar em os elementos que estão dentro. Uma imagem, por exemplo, né? Também vai, né? Que o que a gente costuma dizer é que o site quebra, né? Quando a gente diminui, fica ali a imagem pela metade, né? A interface do site até diminuiu, mas os elementos que estão dentro da página. Né? Aí tu tem que observar os elementos, né, também. Aí, de repente, fazer um media query, por exemplo, estou usando um grid flexível. Aí eu faria um media query, então, para os elementos que estão dentro desse grid flexível. Isso. Tratando a imagem, por exemplo. Me vem na cabeça só uma imagem, mas pode ser um card também, né? Sim, imagem, sei lá. Quando diminuir aquela imagem, né, aquele elemento também tem que diminuir. O grid é o display, né? Daí tem que cuidar dessa diferença. Tá bem, fechou. Então, a gente posiciona itens, então as medidas flexíveis do grid, né, é o fração, né? A gente pode fracionar a tela, e aí usando essa medida de fração ou porcentagem, né, ele se ajusta, ele fica flexível. Podemos posicionar com precisão itens de uma página usando o número que define uma linha do grid, usando nomes ou ainda fazendo referência a uma determinada região do grid.
Uma sacada legal do grid também é a gente nomear, né, as áreas da interface, do display, né? Eu consigo colocar o nome de quem vai ser o sidebar, quem vai ser o header, quem vai ser o footer. No exemplo que eu trouxe para vocês lá depois, vou mostrar isso também, né? E cadê? E o CSS Layout é uma poderosa especificação que, se for combinada com outras partes do CSS, tal como o Flexbox, possibilita a criação de layouts que até então não eram possíveis de serem criados com CSS. Então, quando eu uso o grid, não quer dizer que eu vou deixar de usar os outros, né? Inclusive o Flex. É muito utilizado o Flex dentro do grid, por exemplo, né? Assim como eu consigo também mexer no posicionamento de alguns elementos e deixar ele fixo, né? Em algum momento eu posso precisar que algum elemento fique fixo, e aí eu vou usar o position também. Então, tudo que vocês viram do CSS não vai ser esquecido porque apareceu o grid, né? Na verdade, a gente faz uma combinação de recursos, não é recursos de... Eu tô sem imaginação hoje para palavras. O português me abandonou hoje. Mas, assim, todas as possibilidades a gente combina, né? Então, uma coisa não vai excluir a outra. Claro que tu vai te dar por conta que o float, por exemplo, a gente não vai usar mais, né? Porque a gente tem agora o flex e o grid, que a gente consegue alinhar os elementos, né? À esquerda, à direita, em cima e embaixo. Então, não tem por que tu te matar lá com o float. Lembram do position float? Que tem problemas na responsividade, que é difícil de usar, né, e tal. Então, a gente usa o bom senso, né, na situação. A estrutura do grid é parecida com a do Flexbox, só que a grande diferença do grid para o Flexbox... A Sarah falou de um pesadelo. Às vezes, sei lá, em algum momento, tu até usa o float ainda, né? Então, o grid. A principal diferença do grid para o flex é que o grid vai trabalhar nas duas dimensões. O flex trabalha em apenas uma dimensão, né? O flex, ou a gente trabalha na linha, ou a gente trabalha com a coluna, né? A gente consegue trabalhar com os dois, só que não com os dois ao mesmo tempo. No flex, a gente trabalha ou a linha ou a coluna. A grande sacada do grid é que a gente consegue trabalhar com as duas dimensões ao mesmo tempo, né? Então, eu consigo trabalhar com a linha e com a coluna ao mesmo tempo. Aí aqui eu trouxe GIFs, tá? Até depois, se alguém comentar lá no grupo, no material, o GIF não vai aparecer, né? Vai aparecer só aqui na gravação da mentoria, porque ele vai ficar executando. Então, para entender melhor os conceitos, no material tá estão todos os conceitos do grid descritos lá, né? Mas como eu já tinha trazido isso para vocês na trilha 1, e de repente lá na trilha 1 o grid não tenha feito muito sentido, né? Até porque vocês precisavam praticar mais no HTML e CSS para entender, né, a diferença da usabilidade do grid. Então, agora aqui na trilha 2, que vocês já usaram, eu trouxe os GIFs para vocês verem as propriedades, né? E como a gente consegue modificar as coisas com esse display. Então, notem que aqui, né, no GIF, ele está mudando o tamanho das colunas, ele está colocando background, né, nos itens, está colocando borda com outline de aqui, um pixel solid. O gap, ele dá a distância, né, de um elemento para o outro, ele deixa esse espacinho entre os elementos. O que mais que ele está fazendo aqui? Ó, aqui ele muda o tamanho, né, das divisões. Das divisões, não, das colunas, né, e das linhas. Aqui ele está... O span, ele meio que mescla, lembram? Não sei se vocês lembram que o span, ele mescla áreas do grid. Mas aí, assim, a proposta que vocês podem criar, né, esse display aqui,
para vocês testarem aí também e ficarem vendo, né, o GIF e testando para verem as coisas acontecer, né. Depois, a grade CSS também se comportam de maneira semelhante ao Flexbox, né, então quando eu crio um container grid, o que está dentro desse container também vai se tornar filho, né, então os itens serão os filhos do container, como no Flexbox, do mesmo jeito. E aí, a gente trabalha da mesma forma, só que nem em coluna. Então, portanto, o primeiro passo que precisamos fazer é definir a propriedade grid do elemento pi, né, para transformar todos os filhos em grid items. Aqui, ó, tem um link para o material do grid também, se vocês quiserem dar uma olhada lá no W3C, tá? Eu não sei se aparece o link para vocês ali. Acho que sim, né? Então, no momento que eu defino o display, né, ele já se comporta como grid. Esse grid aqui não aparece aqui, mas da onde eu peguei ele, ele tem 7 elementos, tá? 7 itens filhos. Por que eu tô falando isso? Porque agora, né, começa a separar os elementos aqui, vocês vão perguntar, tá, mas onde é que tá escrito que tem 7 itens, tá? Da onde eu peguei os GIFs, tinha antes, então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui ele está dividindo, né, em colunas, as 3 colunas iguais, né, em 3 frações. O gap dá um espacinho, né, para a gente conseguir ver assim, ó, porque quando eu só divido em colunas, ele fica inteiro, né, ele está dividido, mas não aparece. Para eu conseguir ver as colunas de forma mais separada, eu uso um gap, né, que é o que dá o espaço entre um elemento e o outro. Aqui o GIF mostra direitinho, né, quando eu aplico o gap de 5 pixels, ele mostra o espacinho ali no meio. Depois, fala, Sara. Professora, tipo assim, grid template columns define as colunas, então eu consigo visualizar aqui que tem 3 colunas realmente. Mas e essas linhas também é no grid template columns que está sendo definido? Não, no gap. Ó, cuida que quando ele coloca o gap 5 pixels, é o que mostra a divisão dos itens. Senão ele fica todo coladinho. Mas onde foi definido que seriam 7 itens? No HTML. Ah, Isso. tá. Depois, quando eu te mostrar o projeto, daí tu vai entender. No HTML, a gente define as áreas, né? Que vai ter. Quantos itens vai ter e tal. Depois, no projetinho, acho que tu vai entender melhor. Aqui só está mostrando nesses GIFs algumas propriedades, né? Como dividir em colunas, colocar um gap, que como eu consigo mesclar a coluna, né? Então, ó, quando eu quero aplicar a propriedade em toda, no material tem exemplo para todas as propriedades. Tem o código HTML e o código CSS, para vocês copiarem e colarem e verem o que cada um faz exatamente, tá? Aqui eu tenho 3 colunas, né? No container. E no filho, no grid item, eu vou aplicar um grid column e botar 1/4. O que esse 1/4 faz? Ele vai dizer que eu quero usar todo o espaço do 1 até o 3. Quando eu uso 1/4, ele vai pegar do primeiro elemento até o quarto. Só que ele vai mesclar só os 3. O último que eu defino, ele não pega. É como se fosse um delimitador. Mescla da 1 até o 4, só que ele vai mesclar o 1, o 2 e o 3. O quarto ele já não mesclaria. Ele sempre eu vou pegar um a mais e ele vai mesclar até um antes. Não sei se ficou claro, não, mais ou menos. Isso aqui é um pouco confuso, mas se vocês olharem o GIF, ó, tem 3 colunas, né? Para eu mesclar as 3, vocês entendem o que é mesclar, né? Lá que nem lá na planilha do Excel, eu quero misturar quero deixar ela inteira, né? Então, para eu mesclar isso, para eu mesclar, eu sempre vou mesclar da primeira que eu quero até uma a mais, porque ele vai pegar sempre um antes, né? Uma a mais, um antes, ficou confuso, mas assim, ó, tem 3 colunas, eu quero mesclar do 1 até o 4, daí ele sabe que são todas aqui.
Se eu quisesse mesclar 4 colunas, eu colocaria do 1 até o 5, para ele pegar 4. Isso tem a ver com a posição de começar com 0 e etc, não? Não, aquilo é vetor. Isso que tu tá pensando é vetor. Tá. Não, nesse caso aqui não. Foram as regras que foram criadas dessa forma, né? No material tem isso, no material tem a explicação por que pega assim, pega assado, para vocês entenderem melhor. Aqui, como era só uma revisão, daí eu só estou mostrando, né, para vocês. Aqui eu posso também alargar, né? A gente falou só de colunas, mas quando eu quero também usar essa mesclagem para linha, né? Ou para alargar as linhas, eu também consigo fazer no hold aí, né? Aí a gente tem que cuidar das dimensões. Quando eu falo em coluna, eu estou mexendo na linha, né? Aliás, quando eu falo em coluna, eu estou mexendo nas colunas, só que ele afeta. Uma coluna é composta por linhas, né? Então a gente tem que dar essa pensada. E a gente pode também mexer, né, na largura das linhas. Né? Como eu consigo mesclar a coluna, também consigo mesclar uma linha ou alargar essa linha. Consigo colocar uma altura, aqui eu estou colocando 300 pixels de altura, né? E mesclando do 2 até o 4. Então, do 2 até o 4 vai pegar duas, né? Vai pegar o 2 e o 3. E o 4 não. Por isso que ele pega duas. Ó. Não mostra todo aqui, mas ele pega as duas. Aqui para a coluna, né? De novo, ó, do 2 até o span 1. Eu posso fazer dessa forma, né? A coluna, eu só quero pegar uma no caso, então vou dizer que é do 2, o span 1, só para largar ela. E a coluna 2, span 2 para pegar duas. O span faz quase a mesma coisa que esse 2/4 aqui. Tá. Tem exemplos mais completos no material para vocês entenderem bem. Ó, na coluna, ele alargou um pouco a coluna. E na linha, ele pega duas linhas. As gurias estão pensando, a Rafa tá me deixando doida aqui com esses GIFs aqui. Mas o que o bom é a gente botar, né, no projeto. É muita informação, né, Vânia? É que o grid, depois eu mostro para vocês ali quando eu compartilhar o projeto, que o grid tem muitas propriedades, né? A gente acaba usando algumas só. Então, que nem esse aqui, por exemplo, ó, quero criar um rodapé. Eu vou mesclar toda a linha de baixo, né? Só que como eu não tenho a linha de baixo, sim, matemático, isso mesmo, é tudo por proporção. Ó, como eu mandei ele expandir de 1 até 4, esse item, eu não, né, o GIF, aqui, de 1 até 4, e ele não cabia aqui nesse espaço, o que que ele fez? Ele foi para baixo. Então, tem, que nem tu falou, Sara, é questão de matemática, né? Como é que ele vai expandir 4 colunas se ele só está ocupando uma? Então, por isso que ele desce, né, para expandir para 4, não, para 3, né, aqui embaixo. Que do 1 até o 4 ele vai usar 3, né? Lembrando de novo, do 1 até o 4 que usa 3. Para a gente criar um rodapé, por exemplo, né? Aqui, para posicionar um item para baixo, então tem a propriedade end, né? Para a gente empurrar ele para baixo. Uma altura, um align self, que é para mexer só nesse elemento, e o end para colocar ele para baixo. Qual é a jogada do grid, né? Tanto no grid como no flex? É tu saber exatamente aonde tu está mexendo. Por exemplo, eu quero mexer no container, quero mexer em todos os elementos que estão dentro do container. Então, tu tem que cuidar para mexer no container, né? Quando a gente inspeciona lá também, quando a gente não tem certeza. Porque às vezes, mas eu estou mexendo aqui e não está dando certo. O que é bom de fazer também? Tu inspecionar, né?
e vê lá no HTML que tu enxerga lá quando tu tá inspecionando, e vai clicando lá e tu vai vendo as áreas, né, que está sendo afetada. Tá, é nessa aqui que eu quero mexer, daí tu vai lá e mexe só naquela. E aí cuidar para usar as propriedades de self, né, que é só para itens únicos, ou se tu quer mexer em todo o container, né, daí quando tu mexe em todo o container, tu mexe em todo mundo. Quando tu mexe no self, tu mexe em apenas um elemento, né. Aqui é a mesma coisa, né, para centralizar. Então, posso mexer na altura, posso expandir, né, posso movimentar esse item dentro do grid, com Justify Self ou Align Self. Tudo que fala self, né, a gente está se referindo a um item único. E aí as informações. Daí assim, deixa eu parar de... Eu tô com medo do Teams, porque o Teams, na trilha 4, todo mundo viu a apresentação, todo mundo viu o compartilhamento de tela, e na hora que gerou a gravação, pegou só a voz, não mostrou as imagens. Daí eu, ai, que triste. A Sara quer brincar de grid. Mas assim, ó, deixa eu compartilhar aqui a tela. As sugestões, tá? Para não ficarem... No material do grid ali tem também, né? Bastante informação. Aqui, no material que eu vou disponibilizar, tem todas as propriedades, ó, do display, com um código HTML e um CSS, para todas as propriedades em separado. Então, uma por uma, né? Vai ter exemplo, né? Exemplo para vocês mexerem, né? Vai ter o HTML com os itens, né? E depois o CSS em cima desses itens. Cuidem só que às vezes esticou de uma folha para outra, então tem que pegar, começa aqui, né? E termina lá embaixo. Então todas as propriedades do grid estão todas descritas aqui, né? Para que serve e com exemplo de uso, né? E também com exemplo prático aqui para vocês montarem aí e brincarem com o grid. O exemplo que eu tinha feito aqui é bem simples, tá? Que o que ele tem? Tem um HTML, onde eu tenho divs, né? Aí aqui outra coisa, né? Outra questão que a gente tem que cuidar. Como é um exemplo rápido, como foi um exemplo rápido, eu não usei tags semânticas, né? Mas eu tenho que pensar sempre na questão das tags semânticas. Se eu tiver alguém com deficiência, né? Que vai ouvir o meu site, ele não vai entender nada, porque o site vai ser div, né? Se bem que eu estou usando a main aqui também. Então, o footer, né? As tags semânticas, né? Não está assim totalmente semântico, mas eu estou usando um pouco de tag semântica. A gente tem que pensar nas tags semânticas e na responsividade, né? Quando a gente está criando. E o que eu não coloquei nada de imagem, nada, só os campos, né? Só as áreas, o cabeçalho, a navegação, os itens, um sidebar e um footer. Isso aqui ficou desta forma, carregado. Eu defini só as áreas do site. O header, né, o footer, o sidebar e a navegação. O legal do grid, que olha só, eu não usei media query nenhuma, só usei o grid. E ele se adapta tranquilamente, né, sem quebrar a qualquer tamanho de tela. Então, essa é a grande jogada, né, do grid. Só que daí, que nem eu falei antes, o que pode quebrar no site, que a gente tem que tratar com as médias, é o que eu vou colocar dentro de cada área, né? De repente, eu tenho um logo aqui dentro do header, que no tamanho grande fique legal. Mas quando encolher, isso acontece normalmente com o menu, né? O menu, quando a gente coloca o menu, a gente transforma ele em hambúrguer depois. Porque ele esticado na horizontal não ficaria legal, né? Em uma tela pequena. Então a gente transforma ele em hambúrguer, por exemplo, né? Então é um exemplo de onde eu tenho que usar um media query ou um JavaScript, né, para fazer essa conversão de tamanho. Que mais aqui que a gente pode comentar? Eu também tenho flex aqui dentro do grid. Lembra que eu comentei com vocês que a gente pode usar o flex junto com o grid.
Então, como é que isso ficou aqui em CSS? Eu vou ter o grid container. Deixa eu botar lado a lado isso aqui. Deixa eu botar aqui. Eu só não consigo ver vocês e nem o chat, tá? Quando eu tô compartilhando. Então, eu tenho um grid container, que é aquela parte que vai abranger todo o código, ó. Então, era isso que eu estava falando. A gente tem que sempre cuidar aonde estão as coisas, né? Porque no momento que eu vou aplicar a propriedade, vai mexer. Se eu tiver no container, vai mexer em tudo, né? Vai mexer em todo o posicionamento. Então, o meu container grid, ó, que é todo esse header e footer, tá abraçando todo o meu código HTML, né? Tá pegando tudo que eu tenho dentro do meu body. Né? O body é o corpinho do site, né, que aparece aqui. Então, dentro do meu body, eu tenho essa div, que é o meu container grid. Por isso que está todo mundo dentro do grid aqui, né? E flexível, né? Quando eu mexo nele, todo mundo se mexe junto. Porque está todo mundo dentro desse container. Aí depois, lembra que a gente comentou que a gente pode nomear as áreas, né? Então, eu dividi o meu grid em 3 colunas, né? Fracionei em 3 partes. Meu grid eu fracionei em 3 partes. Uma com uma fração, a do meio com 3 frações e a última com uma fração. As linhas vai ser alto e só a do meio que vai ser uma fração e a outra também vai ser automático. Vai ser no tamanho automático, né? Conforme eu esticar, encolher, ela vai se adaptar. Só essa de uma fração que vai ter um tamanho um pouco mais restrito. O gap de 10 pixels, que é esse espaço aqui entre os elementos, né? Um gap de 10 e uma altura de 100 VH, que seria toda a tela, né? Uma altura para toda a tela. Daí, aqui as áreas, né? Então, no meu grid, com essas 3 frações, eu defini que a primeira linha, né? O primeiro row do grid vai ser o header. Então, as 3 áreas, as 3 frações vão ser do header. E como está alto, ele vai mesclar, tá? Então, por isso que o header ficou todo verde aqui. Minha segunda fração, minha segunda linha, né? E a segunda coluna, eu vou ter a navegação, nave, o main e o sidebar. Então, eu nomeei, né? Essas áreas como navegação, a main, que é o conteúdo principal, e um sidebar. E embaixo o footer também, que vai ser alto, né? Que vai pegar as 3 linhas. Então, eu preciso colocar esses nomes aqui? Não, mas é interessante para eu saber também aonde que eu estou mexendo no meu site, né? A gente saber onde está é muito importante também para a gente conseguir fazer algumas coisas. Daí aqui a configuração do header, né? A cor, o padding, o alinhamento de texto para o header ficar no meio. Aqui no nave, esse grid nave que pegou a área que eu defini lá em cima, né? Como nave. Só nomeou, né? Só para nomear. Porque eu disse, né, que aqui nessa fração a nave tem esse nome, que essa coluna aqui de uma fração tem esse nome. Então, só para identificar, coloquei na cor azul, coloquei um padding de 20 pixels. E aí, depois que eu quero mostrar para vocês, aí para o content a mesma coisa, aqui, ó. No meio, né, nessa fração do meio, eu coloquei um display flex dentro do grid, porque eu queria mexer com esses meus itens menores aqui, né? Se a gente olhar aqui no HTML, eu tenho um subcontainer, né, que é um flex container, que é uma div que está dentro do container do grid. Só que essa div aqui tem 3 itens, e que eu quero trabalhar com eles na horizontal só, né? E aí eu não preciso de todas as propriedades do grid, só as propriedades do flex já
já vão tratar a minha necessidade, né? Que seria colocar uma coisa ao lado da outra. Então, por isso, né, eu consigo usar. Por isso eu estou usando um flex. Então, a ideia, né? Quero mostrar que também a gente consegue usar um flex dentro de um grid. E aí depois a configuração do footer, do container flex. Também deixei um espacinho, né? Também usa a propriedade gap para separar eles. E depois a configuração de cada item do flex item, do flex item, né? E é isso, eu acho. Se não tem. É que falar também não adianta, né? Eu perco até o raciocínio de falar. Vocês têm que colocar o código no VS Code e ficar mexendo ali, né? Ficar, como a gente te fala, né? Ficar mexendo no código. Pegar aqui, colocar ele lado a lado, né? E aí começar a mexer nas propriedades aqui. Se eu botar aqui um 2, né? Sei lá, bagunçar alguma coisa que já está pronta e ficar vendo as diferenças que dá. Deixa eu mexer numa coisa que vai aqui nas colunas, né? Aqui mexer nas frações, as colunas, para ver se altera. Está deixando bem larga do meio. Estou aumentando a do meio, por exemplo. Porque eles são 12 frações, né? Ele divide em 12 frações, então eu não posso estourar. Se eu estourar, ele vai parar de mudar, né? Ele vai mudar pouco, não vai mudar também exatamente, porque assim, Rafa, tem 12, né? Ele divide em 12. Aqui tem 9, 10, 14 já. Parece que são 14, mas na verdade são 12. Ele só vai deixar um pouco maior a primeira, porque ele entendeu que a primeira tem mais frações que a última, né? Mas assim, mesmo que a gente aumente muitas frações aqui, não está mudando muito porque ele só tem 12, né? Então a gente tenta sempre trabalhar dentro das 12 frações, né? A gente não muda muito. Agora eu nem me lembro mais o que tinha aqui no início. Ó, né? Ele pega proporcionalmente aquelas 12 partes para mexer no layout. Tá? Alguma pergunta? Várias. Porque o grid, assim, ó, eu não uso todo dia o grid, né? A gente usa para criar um layout ou outro. Então, óbvio que todas aquelas propriedades ali, eu vou ter que pensar de novo e me lembrar de como ela funciona. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu já notei que tem pessoas que criam ansiedade porque não conseguem decorar todas as propriedades. Não tem como, né, para a gente fazer isso. Vocês viram ali, se vocês olharem naquele material, ali tem uma lista enorme ali de código e de propriedades que a gente pode combinar. E que a gente acaba usando as mais comuns ali, né? Linha, coluna, span. E eu também, quando eu vou criar alguma coisa, eu sei que dá para fazer com grid e que tem alguma propriedade lá que pode me ajudar, mas assim, exatamente qual delas, a não ser as mais comuns, né? A gente tem que testar. Não dá para lembrar de tudo, né? Ainda mais que o Flex tem muitas bem parecidas com o Grid, né? Então a gente pode fazer confusão de uma com a outra. É que eu quero dizer assim, o negócio não é decorar, né? Agora vocês sabem como usar, sabem que existem, sabem como usar e sabem quais propriedades tem. A ideia é testar, né? Para ver se é aquilo ali que eu quero fazer. De repente a Sara pensou numa coisa, a Fernanda noutra, eu pensei em outra. Nós três vamos chegar no mesmo resultado, só que a gente vai usar, né? Como eu vejo no trabalho de vocês, quando vocês entregam, estratégias diferentes. E isso é muito legal, né? Porque às vezes eu penso assim, nossa, como que ela pensou nisso? Tão fácil, tão simples, e eu levei fiz um caminho bem maior, né, para chegar naquele resultado. Mas tudo bem, né? A gente com a experiência a gente vai pegando prática e vai se ligando assim, não preciso fazer isso, porque se eu fizer tal coisa já resolve. Né? Assim que a gente vai aprendendo. Por isso que quando eu estou falando ali, eu estou me lembrando também, né? Isso aqui. Porque na hora que eu fiz o código, também, o que eu fiz? Eu fui procurar, ou na documentação, ou pedir ajuda no GPT, né? Não, peguei e colo, pedi ajuda. Para o GPT, né?
E é assim que a vida, assim é a vida, né? A gente tem que correr atrás e procurar. A informação tem, né? Ou assistir um vídeo, ou a documentação, né? Lá no MDN, ou lá no W3, que é mais simples, né? Eu acho mais simples o jeito que o W3 se trata as coisas. E isso, dá para desistir, né? Não dá para se entregar só, mas o resto a gente consegue. O Vânia, ele não gosta de ti porque também peça ajuda, mas ele não gosta. Aí que está a grande sacada das IAs, né? Eu não sei se vocês viram a imersão da Lura, eu assisti também. Só que eu assisti mais as 3 primeiras, a parte ali que começou a ficar mais específica, né? A parte de usar a chave da API, aquilo ali já é mais avançado, né? Aquilo ali já é mais back-end. Ali já eu meio que desgostei da imersão e já parei de prestar muita atenção. Eu queria ver mais o início ali, a fala deles em relação à IA, né? Ah, continuava, não para não. Ah, eu tô lendo o chat, perdi o foco aqui, desculpa. Mas assim, que a IA não vai tirar o emprego de ninguém, né? Ela não vai roubar o lugar das pessoas. Mas o que vai diferenciar vai ser como a pessoa vai usar, né? Como a pessoa vai formular as perguntas, como ela vai usar a ajuda da IA, né? Não vai adiantar assim, eu sei fazer, eu sei HTML, sei CSS. Daí pensando, né? Eu vou ter o GPT lá para me ajudar. Ah, cria um layout assim, assim, assado. Vai chegar num ponto que tu não vai conseguir fazer a conexão se tu não tiver o conhecimento, né? A IA tá falando ali, mas ela tá respondendo o que tu tá perguntando. Se tu não souber fazer as perguntas certas, o enredo certo, né? Conduzir a conversa, né? A gente não pode humanizar a IA, mas um dia ela me disse assim, eu sou um programa de computador, porque eu já estava até agradecendo, já dizendo obrigado para a IA, porque eu estava com um problema e consegui resolver. E ela me disse, né, que eu não tinha que me emocionar, porque ela era um programa de computador. Mas, né, a gente. Ah, vocês já ouviram casos, né, que tem pessoas que querem manter relacionamento com IA, né? Tem doido para tudo. Mas é nessa questão, né, que uma pessoa vai se diferenciar de outra, de como estudar. Então, o conhecimento vai ter que ter, né, para poder saber fazer as perguntas corretas, né, para saber conduzir ali a explicação dela, para saber extrair conhecimento, né, da IA. A Sara tem que se comunicar muito bem para conseguir boas respostas. Isso aí. Essa vai ser a grande. O CEO da Lura lá, né? Como é que é o nome dele? Ele falou, né? E o cara do Google também falou, esqueci o nome dele, que estava na imersão. Deixa eu ler o chat aqui. A Vânia também peço ajuda, mas ele não O gosta. Paulo Silveira. Paulo Silveira, isso. A questão da gente humanizar, né? Também falou bastante, né? Que a gente acaba humanizando a IA. É impossível substituir. O que a IA vai suprir mais, né? Trabalhos muito repetitivos, né? Fiz um sobre mim para um site, ele me elogiou, achei tão fã. Se a gente está ali meio carente, né? Até cair a gente começa a conversar. Mas enfim, então o que eu digo para você? Treine, tem uma entreguinha daí essa semana, né, para vocês brincar com o grid, que é um álbum de fotografia, tá? Vocês vão. Esse álbum vocês podem colocar no site de vocês, se vocês quiserem. Sei lá, dependendo do assunto, tá falando de cachorros, né? Então pode fazer um álbum, várias imagens de cachorro, de raças diferentes, sei lá, tô viajando aqui, né? Ou de flores, ou sei lá, enfim, de moda, né? De roupas, pode criar um grid. Ou se não quiser colocar no site de vocês, porque lá na entrega final a gente pede, eu peço um grid, mas que vocês usem o layout no site, né? O display grid no site de vocês. Mas eu não peço um grid de imagens. Claro que se vocês forem usar várias imagens, vocês podem usar um grid, né? Entendem? Mas não é um item que vocês vão colocar. O álbum de imagem não é um item para colocar no site. Vocês vão usar o grid para o display, né?
Então, vocês podem criar um projetinho separado, só álbum de imagem, ou se quiserem colocar no site de vocês também, tudo bem. E daí me entrega o link, tá? Aí vocês vão fazer parecido com aquele da apresentação do início ali, com tamanhos diferentes. Daí lá na descrição da tarefa tem, faça um álbum, né, com pelo menos 10 imagens de tamanhos diferentes, para vocês verem a aplicação do grid, né, que a gente consegue deixar um espaço maior, outro menor, e para brincar um pouquinho aí com o grid. Certo, gurias? A Fernanda já está indo para outra, que já está ali, ficando ansiosa. É isso aí, Fernanda. Ai, Senhor, hoje parece que eu estou só existindo, meu Deus. Não, calma, respira. A cabeça hoje tá. Tô até com a garrafa de café aqui perto, porque hoje tá. Tem que tomar bastante café. Mas então tá, um bom restinho de semana. Qualquer coisa, perguntem lá. Eu acho bem legal assim, a interação de vocês no grupo de WhatsApp também, que vocês trocam bastante informação. E às vezes a gente, fazendo junto com alguém, né, a gente aprende bastante, conversando também, né, explicando. Às vezes tu explica alguma coisa para alguém, tu pensa assim, nossa, mas é mesmo, era só isso, né? Te dá esse, porque a gente estudando e fazendo, a gente tem uma percepção, e quando a gente explica para alguém, a gente diz, nossa, mas eu aprendi isso mesmo. Agora eu sei realmente como funciona, né? Então, tem estudos, né, que comprovam que tu aprende muito mais com outras pessoas e explicando, né, para outras pessoas. Então, bem bacana, assim, essa interação lá no grupo de vocês. Continue, né, porque isso faz a gente aprender bastante. Quando eu vejo também os projetos de vocês, eu gosto, eu não consigo olhar todos, né? Tem o Henrico que também faz as correções, mas nos projetos finais vai ser eu que vou olhar. Eu gosto de olhar assim para aprender também, né? Porque a gente sempre vê alguma coisa diferente, né, que vocês fazem. Então, bom dia. Eu vou parar a gravação aqui. Qualquer coisa me chame. Estou à disposição aí, mãos